Olá, como estão todos vocês? Vamos iniciar essa reunião com as nossas esperanças otimistamente renovadas através da nossa união. Coloquem, por favor, as águas a fluidificar sobre a mesa. E a pandemia segue firme em sua rota contaminante, desafiando a ciência e convidando-nos a provar o quanto somos capazes de sustentar corajosamente a nossa fé, única saída verdadeiramente consoladora. Sigamos em paz, ciente de que Jesus continua no comando dos destinos da terra. E como Ele jamais nos desampara, não permitamos que nenhum acontecimento tire o nosso sono, nem alimente dúvidas ou insegurança em nossas almas. Somos ovelhas fiéis ao nosso pastor e isso nos fortalece. Com a autorização de Deus, de Jesus e dos mentores amigos, passemos ao nosso estudo com atenção redobrada no assunto, para que possamos colher das lições do Mestre tudo o que ele espera de nós. Que assim seja. Hoje estudaremos o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração, em seus itens 1 a 4, que versa sobre a simplicidade e a pureza de coração. Vamos ler primeiramente a passagem bíblica. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Vejamos agora a interpretação do Evangelho sobre essa lição bíblica. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito de uma criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata, porém, a comparação do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto
que o reino dos céus é para ela, mas para os que se lhes assemelhem. Por que o espírito da criança não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce maior para a vida, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Após essa leitura, passemos ao nosso humilde comentário. Deixai vir a minhas criancinhas, pois o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Assim profetizou o nosso Mestre Jesus. Quando reflexionamos sobre o homem ideal, concluímos que seria aquele ser que tivesse a experiência e a paciência de um idoso, a disposição de um jovem e a inocência de uma criança. E se debruçamos sobre as características da primeira infância, podemos resgatar para o nosso cotidiano algumas qualidades das quais não deveríamos nunca termos nos distanciado.
O primeiro sentimento que é despertado na criança, logo no início de uma nova encarnação, é a gratidão aos pais por serem seus cuidadores fiéis. E daí amadurece para a confiança e a fé neles. Essa gratidão e essa fé que deveriam ser cultivadas e jamais perdidas, e que servem de sementes para que estendamos a nossa gratidão e a nossa fé a Deus e a Jesus, à medida em que somos evangelizados e reconhecemos-los como nossos cuidadores verdadeiros. Mas conforme a personalidade vem amadurecendo, com ela costuma ressurgir os defeitos de outrora, que carregamos no nosso subconsciente, manchando dia após dia a nossa pureza inicial. A criança está sempre com a mente arejada para novos conhecimentos, como que reconhecendo que ainda nada sabe. Por que então perdemos essa virtude quando nos tornamos adultos? O nosso orgulho começa a germinar avassaladoramente, e daí surgem as resistências a novos conhecimentos, achando-nos donos da verdade, e a partir daí filtramos erradamente ensinamentos que poderiam ser-nos utilíssimos, pois todo contato com outras pessoas pode nos ensinar alguma coisa, desde que estejamos com a mente aberta para captar esses ensinamentos, muitas vezes sutis. Outra característica da infância que vamos paulatinamente perdendo é a capacidade de perdoar. Crianças brigam e logo em seguida estão novamente brincando, sem mágoas ou rancores. Então, muitas são as virtudes da infância que vamos mascarando à medida que a nossa verdadeira personalidade ignorante se manifesta. Que tal mantermos nossa experiência adquirida ao longo da vida, mas resgatarmos algumas características da nossa primeira infância, que podem escancarar as portas da nossa libertação espiritual? Voltarmos a ter uma fé inabalável no Pai, sem dúvidas, gratidão pela vida que temos, não importa como ela seja, mente aberta para a vontade crescente de aprendizado, respeito ao nosso semelhante, independentemente de suas origens. Assim, a vida se torna mais leve e menos cansativa, promovendo uma felicidade crescente no nosso coração, que há de fomentar em nós o amor puro e verdadeiro, agradável a Deus e libertador de nossos espíritos. Muita paz. Vamos passar agora à fluidificação das águas. Com as mãos estendidas na direção delas, imploremos ao Divino Pastor que promova a magnetização dessas águas, que haverão de promover saúde para o nosso corpo físico e paz para as nossas almas. Que ao bebermos cada gole desse medicamento, sintamo-nos fortalecidos para o enfrentamento das nossas provações, com bom ânimo e esperança renovada.
Obrigado, excelso amigo. Águas fluidificadas em seu santo nome, que assim seja. Assim, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa singela reunião de hoje. Que todos estejam se sentindo motivados para um caminhar seguro e confiante na direção do Cristo Jesus. Que as nossas consciências sejam colocadas a serviço de promover uma fé raciocinada, cada vez mais sólida, onde tenhamos a exata dimensão da ajuda cotidiana do Mestre em nossas atividades, doando-nos intuições adequadas e consolos oportunos. Fortaleçamos nossos laços com os nossos anjos guardiões, para que tenhamos sempre noites de sonos reparadores em suas companhias. E que nada abale a nossa esperança em dias melhores, entregando nas mãos de Jesus os destinos da terra e assumindo as nossas próprias responsabilidades e resiliências para com as nossas obrigações. Ó Cristo amado, imploramos humildemente a vossa permissão para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. A união é a única receita para que nos tornemos mais fortes a cada dia. Até o nosso próximo encontro com Jesus.